perfil livre adaptado. Então, vamos lá. Antes de falar um pouco do perfil livre adaptado, eu vou só repassar um pouquinho das ferramentas que a gente tem, tanto na área de estudos com consumidores, quanto na área de painel treinados, que são ferramentas que, assim, com o nosso conhecimento, a gente fez pacotes, né, de ferramentas empacotadinhas, assim, para oferecer uma alternativa como ferramentas rápidas e de um custo-benefício legal. Então, na área de estudos com consumidores, a gente já tem esse pacote de soluções, né? Essa paleta de soluções, ela já é mais antiga, né? Anterior ao pacote de soluções dentro da área de painel treinado. Então, já temos aí diversas ferramentas. E dentro da área de painel treinado, a gente tem 3 ferramentas: o Synapse Sensor Quality, o Fast Hair, que a gente fez um webinar no segundo semestre do ano passado, e essa ferramenta agora que a gente está lançando hoje, né? Também com a mesma ideia de ter, assim como no plural, termos soluções que apresentem respostas legais, rapidamente e com custo-benefício legal. Só para reforçar, a gente não deixa, né, de fazer nossa expertise aí, são pesquisas ad hoc, a gente não deixa de fazer toda essa pesquisa que a gente sempre fez, a Perception sempre fez, customizada, com desenhos específicos, mas pensamos nesses pacotes para já oferecer algumas soluções mais de prateleira, visando aí dar velocidade, né, nas respostas de projeto e também com custo-benefício legal. Então, hoje a gente começa com essa terceira ferramenta dentro do pacote do Synapse, né? Dentro da área de painéis, esse pacote se chama Synapse, dentro da área de estudos com consumidores se chama Plural. Só contextualizando um pouco do que é a ferramenta de perfil livre adaptado, né? Que a gente vai chamar de PLA, para ficar um pouco mais fácil aí na comunicação. A gente sabe que a análise descritiva clássica é uma ferramenta super robusta, né, para entender perfil sensorial de produto. Aqui na Perception, a gente já tem diversos protocolos feitos com base na metodologia descritiva clássica, que são abertos para o mercado, né? Então, a gente já faz testes olfativos, testes de produtos para pele, sabonetes, produtos para cabelo, alimentos prontos para consumo, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Então, a gente já tem diversos protocolos. Mas a gente sabe que formar um painel descritivo na metodologia clássica, ela requer tempo, né? Um tempo considerável, e investimento. Então, é necessário ponderar, frente à demanda que se tem, né? Caso a gente não tenha, dentro do nosso leque de opções já de protocolos descritivos clássicos, caso a gente não tenha alguma alternativa para uma nova demanda, né? Alguma alternativa não, alguma ferramenta pronta dentro de uma nova demanda, é necessário ponderar se vale a pena o investimento, né? Eu quero formar um painel descritivo clássico, tem que entender e ponderar que isso vai requerer, né, um tempo e um investimento considerável. E aí, por isso, pensando nesses cenários, nos protocolos que a gente não tenha desenvolvido, ou para categorias em que a gente gostaria de avaliar através de metodologias descritivas, mas eu não vou ter uma continuidade dessas avaliações, então eu vou fazer um projeto que vai ser um projeto único. Eu não tenho previsão de ter uma rotina dessas avaliações, então, nesse caso, é interessante ponderar se vale a pena o investimento em um painel descritivo clássico. Por isso, a gente tem investido, a gente tem estudado bastante sobre as metodologias descritivas rápidas. Também válido ressaltar que dentro da ciência aí sensorial, né, a gente tem os métodos discriminativos, que também entregam respostas legais, dependendo do que se tenha de objetivo de projeto e de
resposta que se queira ter, os métodos discriminativos, que a gente também tem ferramentas aí, os nossos avaliadores são familiarizados com todas as metodologias discriminativas que existem aí na literatura, nós também, da área técnica, então, existem também esse pacote de teste discriminativo. Mas, dentro da metodologia descritiva, estamos estudando bastante os métodos descritivos rápidos e hoje trouxemos aqui uma derivação que a gente fez, né, do perfil livre clássico, que existe hoje na literatura e nas normas. O que é o perfil livre clássico? O perfil livre clássico, na essência dele, é que cada avaliador, seja ele treinado, semi-treinado ou não treinado, levante a sua própria lista de atributos, seus descritores daquela categoria e faça a sua avaliação naquela lista individual. A compilação desses dados, eu vou falar um pouco mais superficialmente, mas quem quiser também se aprofundar, esse método tem literatura, tem norma que descreve o método na íntegra, mas basicamente a análise dele é por análise de Procrustes. E aí, o que ela entrega é um mapa bidimensional, no qual a gente consegue enxergar a disposição dessas amostras frente aos atributos todos que os avaliadores levantaram. Nessa metodologia, não é necessário o avaliador explicar muito o que é os atributos, e essa interpretação fica a cargo aí do analista, quem vai analisar os dados, né? E também não tem nada, não se tem dados muito, nós acreditamos que os dados não ficam muito conclusivos, né? Depende muito de interpretação e etc. Por isso, a gente fez uma derivação dessa metodologia, que é fazer 5 levantamentos de atributos e chegar a uma lista consenso entre os avaliadores, e aí sim a metodologia segue como ela se propõe, né? Que é seguir direto para a avaliação, sem a necessidade de fazer toda aquela etapa de formação de painel que requer a metodologia clássica, né? Que depois do levantamento de atributos, a gente tem que fazer treinamento, depois a gente faz uma calibração, depois retreinamento, depois validação. Então, essa metodologia a gente propôs para que os resultados ficassem mais conclusivos, né? Então, a análise a gente consegue fazer por ANOVA e a gente tem um resultado muito similar ao que a gente tem na metodologia descritiva clássica. E aí, o perfil livre adaptado nesse modo que a gente propôs, ele é possível usar para obter insights, selecionar melhores produtos, fazer comparação com benchmark, verificar a performance de uma formulação, mapear concorrentes. Então, ele entrega resultados muito bons. E o que a gente pode avaliar, né? Com essa ferramenta é possível avaliar as mais diversas categorias de produto, e que não tem aqui nos nossos protocolos, né, já desenvolvidos. Então, a gente consegue avaliar qualquer categoria de produto, seja ele alimentos, seja não alimentos. Então, é uma metodologia muito flexível, né? Então, as avaliações a gente vai fazer aqui, nas nossas instalações da Perception. No final dessa apresentação, eu passo um pouco do que a gente tem aqui de instalação para estudos sensoriais, estudo do consumidor e CLT, são instalações bem robustas também. A gente aqui na Perception é um ponto legal de falar também, que a gente trabalha com avaliadores experientes, são avaliadores todos contratados, né, pela CLT mesmo. Todos os nossos avaliadores são contratados e têm muita experiência em diversas metodologias, já com essa metodologia aqui também. Então, é uma possibilidade, é muito fácil da gente trabalhar aqui, porque os nossos avaliadores já têm muita experiência, né? É muito legal esse modelo de contratação, porque a gente tem, eu acho que hoje o avaliador mais jovem assim, de casa deve ter 5 anos de Perception, e os mais experientes aí, 10, 12 anos já aqui com a gente. E pensando no cenário de painel treinado, quanto mais experiência o avaliador tiver,
mais sensível e mais discriminação de produto ele vai ter também, né? Então, isso um atrativo muito legal que a gente tem aqui. E aí, essa ferramenta como eu já falei, uma possibilidade de avaliação descritiva de produto de uma maneira muito mais rápida do que a metodologia clássica. A gente obtém resultados aí para orientação, direcionamento de projeto, e as avaliações são feitas aí realmente voltadas para cada uma das categorias. As entregas que a gente tem nessa metodologia são entregas similares à metodologia clássica. Então, aqui na Perception, normalmente a gente entrega os dois modelos de gráfico, né? Tanto de barra quanto aranha. A gente entende que algumas áreas dentro das empresas preferem enxergar o gráfico de barras e outras áreas preferem enxergar mais os dados. É a mesma representação, né? Mas disposta de uma maneira gráfica diferente. E as tabelas de médias, com as análises estatísticas, então, desvio padrão, a análise de variância, tudo isso a gente vai entregar no modelo de relatório bem padronizado, que é a proposta dessas ferramentas que a gente chama de mais empacotadas, assim, né? Que são relatórios mais padronizados. Os nossos relatórios aqui dos nossos testes ad hoc são super customizados, com diversas outras análises também. E nessas ferramentas aqui que a gente está fazendo dos pacotes, tanto do Synapse quanto do Plural, são relatórios mais padronizados, com análises mais padronizadas, mas não esqueçam que a gente segue fazendo todo o nosso outro trabalho, que é o ad hoc. Então, são entregas aqui nessa metodologia, são entregas muito robustas, sim, para tomada de decisão, até certo ponto de projeto, né? E aqui tem um case que a gente fez, que a gente publicou no Eurocensus do ano passado. Foi um case justamente para a gente testar também a metodologia, comparando com um painel descritivo clássico. Então, a gente usou amostras aqui, 3 amostras de chocolates de mercado, né, de tablete. A gente usou um painel que é super experiente. Então, nós tínhamos, nessa ocasião, né, avaliadores com muita experiência mesmo de avaliação de chocolate de tablete, casa de 10 anos de avaliação. Nós fizemos, com essa metodologia, nós testamos 2 painéis diferentes, 2 outros grupos de avaliadores, também aqui da Perception, mas sem experiência em avaliação de chocolate, sim, com experiência em avaliação em outras categorias, mas sem nenhuma experiência em avaliação de chocolates. E aí, qual é a diferença entre o grupo 1 e o grupo 2? O grupo 1, nós fomos já com uma lista de atributos sugerida para esse time. Então, é como se o nosso cliente já chegasse com uma lista, tem uma categoria nova, né, que a gente não tem protocolo desenvolvido aqui, e o cliente quer avaliar especificamente aqueles atributos por algum motivo interno, enfim. E o outro grupo foi sem nenhum atributo sugerido, então eles tiveram sim que passar pelo levantamento de atributos. E aí, nesse caso, a gente simulou como se o cliente chegasse, tem tais produtos, nós não temos protocolo desenvolvido, e eu também não sei o que eu vou avaliar dessa categoria. Eu estou exatamente tentando explorar a categoria. Então, foram essas as diferenças entre os 3 grupos. Então, um super experiente, o outro sem experiência com a categoria, com uma lista sugerida, com experiência em outras categorias, e um terceiro grupo, também sem experiência em chocolate, levantando atributos do zero. E aí, nós pegamos os atributos em comum, né, que saíram nesses três grupos, e fizemos algumas análises. E aqui do lado, a gente pode ver que essa é uma análise também bidimensional, né, dos resultados, é um resumo bidimensional de todos os resultados que a gente teve com essas 3 análises. Está bem pequenininho aqui, mas a gente consegue enxergar que o agrupamento dos grupos, vocês estão vendo aqui,
o painel 1, o painel 2, o painel 3, eles sempre estão na mesma região ali desse plano para os mesmos atributos. O que isso quer dizer? Que essa metodologia, seja com a lista de atributos sugerida, seja com o levantamento de atributos do zero, ela ficou muito próxima em termos de descrição e discriminação, descrição de atributos e discriminação entre as amostras, que um painel super experiente. Então, esse case que a gente testou aqui, publicou no Eurosense do ano passado, a gente fez justamente para entender e validar essa metodologia, né, essa nossa proposta de metodologia, como uma ferramenta legal para tomadas de decisões até certo ponto de projeto. Já falam um pouco mais das limitações também dessa metodologia, mais para frente. Então, aqui eu trago um pouco do comparativo, tem mais um slide, que é um comparativo um pouco mais geral, depois eu entro num comparativo um pouco mais técnico entre o perfil livre adaptado e a análise descritiva clássica. Então, o perfil livre adaptado, a gente não precisa fazer o investimento ali em treinamento e validação de avaliadores para a categoria, né? Enquanto a análise descritiva, sim. Número de respostas para o produto, nós aqui na Perception costumamos trabalhar com 10 avaliadores, fazendo 3 réplicas. Isso se mantém entre as duas metodologias. Então, a gente entrega 30 respostas por produto. Possibilidade de sustentação de claim com o perfil livre adaptado, não recomendamos. E sim, a gente já vai para um desenho mais robusto que a gente consegue com a avaliação descritiva clássica. Tomadas de decisão mais robustas, também não recomendamos. Aí seguiríamos para um descritivo clássico. Direcionamento para formulação, comparação com concorrência para insights, mapeamento de concorrência, sim, a gente consegue fazer, temos bons direcionais com essa metodologia. E aí é o que eu já comentei no relatório, aqui na metodologia do perfil livre adaptado, é um relatório padrão, então as análises são aquelas que eu falei, enquanto na análise descritiva a gente costuma fazer um relatório totalmente customizado, com outras análises, com outras formas de enxergar os mesmos dados, com aberturas de dados, e aí dependendo também muito do que o cliente quer enxergar dos dados da pesquisa. Perfil livre adaptado e altíssima na metodologia clássica. Discriminação de amostras. Alta no perfil livre adaptado e altíssima no clássico. O mundo de avaliação. O mundo de avaliação, no perfil livre adaptado, ele é restrito a cada projeto a projeto. Já na metodologia clássica, a gente consegue treinar os avaliadores, né, oferecendo referências quantitativas e formar uma categoria com um mundo mais amplo. Por exemplo, que é o caso que a gente tem aqui, um exemplo no nosso painel de pele. A gente tem um mundo amplo, então os avaliadores são treinados com referências quantitativas em extremos para cada um dos atributos e eu consigo avaliar diversos produtos da categoria de produtos para pele. Em termos de caracterização de amostra. Então, por levar em consideração que cada projeto eu estou trabalhando com um mundo de amostras, a amostra pode ter um posicionamento distinto projeto a projeto. É óbvio que, se eu estou considerando mundos iguais ao longo de um tempo, por exemplo, a ideia é que essas amostras tenham posicionamentos ali parecidos, desde que a gente saiba que as amostras não mudaram, né? Mas, se eu insiro alguma amostra dentro de desse mundo, as amostras tendem a ter posicionamentos distintos projeto a projeto. Já na metodologia clássica, desde que a gente mantenha as mesmas referências quantitativas, ou seja, os mesmos extremos de escala para cada um dos atributos, essa amostra pode ser acompanhada, né, ao longo do tempo, com a segurança de que a variação pode estar sendo derivada da amostra e não do mundo de amostras que a gente está trabalhando, porque eu tenho referências quantitativas que são
fixas ao longo do tempo. Então, essa é uma diferença aí entre as duas metodologias em termos de caracterização de amostras. Quantidade de amostras avaliadas por projeto. O que a gente considera igual? Porque aqui na metodologia clássica eu posso fazer projetos também de várias amostras e aí a gente quebra essas avaliações em sessões, né, para levar em consideração saturação e fadiga dos avaliadores. Formação, treinamento. Formação de painel, treinamento, calibração, validação de avaliadores, não é necessário um perfil livre adaptado e é sim necessário para cumprir o protocolo da metodologia clássica. Versatilidade. A gente acredita que a metodologia rápida a gente consegue avaliar produtos de maneira rápida com resultados acionáveis. Já na metodologia clássica, a gente precisa desse tempo aí de formação de categoria. Tempo aí, vamos comparar tempo diretamente, né? Considerando aí até 6 amostras, a gente tem de 4 a 5 sessões de tempo de condução para a metodologia adaptada. Já na metodologia clássica, a gente vai levar pelo menos 12 sessões aí, e aqui sempre levando-se em consideração que a gente está considerando aí uma média, né? Porque se a gente tem produtos que promovem mais saturação e mais fadiga dos avaliadores, a gente precisa quebrar isso em sessões com menos produtos. A gente está considerando aqui uma média em termos de produto, né? Para considerar a comparação do tempo. Necessidade de avaliadores treinados e experientes com treinamento em descrição de amostras. Sim, para as duas categorias. Foi o que eu mencionei lá no comecinho. A gente tem aqui a facilidade, né, de ter avaliadores que são super experientes. Eles já sabem como fazer descrição de amostra, eles já sabem como esmiuçar uma amostra, né? Então, isso facilita muito a condução da metodologia rápida no desenho que a gente propôs aqui, né? Com 30 respostas, com esse timing de projeto, etc. Travou aqui para mim. Pronto. Aqui, então, a gente traz um comparativo, né? De novo, estamos considerando uma média, né? Em termos de produto, porque se a gente tem produtos que saturam mais, a gente vai precisar ter mais sessões, né? Por conta da fadiga dos avaliadores. Então, quanto tempo vai demorar, né, essas amostras? Em termos de custo, a gente pode ir, quando vocês forem solicitando, né, essa apresentação, a gente também compartilha os custos, né? Aqui é mais, a ideia do webinar é apresentar mais a ferramenta técnica. Então, para 2 amostras, por exemplo, a gente vai ter o campo aí em 3 sessões, que é muito rápido. Lembrando, a gente está considerando categorias que a gente não tem protocolo desenvolvido aqui na Perception já, tá? Todas aquelas que eu mencionei lá no comecinho do webinar, a gente tem velocidade rápida também, porque já tem um protocolo descritivo clássico pronto. Mas, se eu não tenho isso, essa velocidade aqui da metodologia do perfil livre adaptado é super interessante. Por exemplo, eu tenho um teste que eu tenho 5 amostras bem diferentes e eu consigo conduzir aí em 6 sessões totais e 4 dias de reporte, já com análise estatística, com toda aquela análise de variância e gráficos nos 2 modelos, etc. Então, entre 6 a 10 dias de projeto, aí variando de 2 a 6 amostras, é uma velocidade bem rápida, considerando as avaliações descritivas com painel treinado. Bom, e aqui vou passar um pouquinho do que a gente tem aqui na Perception, né? Temos uma equipe de projetos com muita experiência, né? Então, desde o time técnico até os avaliadores, as pessoas aqui têm bastante tempo de casa já, né? Tipo, eu tenho 12 anos aqui na Perception, os avaliadores têm gente com 5, 10, 12 anos também, enfim, no time técnico também, então, um time muito experiente, com avaliação
de painel treinado, com as mais diversas metodologias. Todas as análises são conduzidas aqui. Vou mostrar mais para frente, nos próximos slides, que a gente tem instalações super robustas aqui para condução de projeto. E acredito que é isso. Os demais pontos aqui que estão escritos, eu acabei já me antecipando e falando antes. Bom, e aí a gente tem também nas nossas instalações, só para vocês terem ideia da robustez, né? Temos freezers, geladeiras, micro-ondas, máquina fatiadora de frios, padronizada também, máquinas de lavar roupa, laboratórios super equipados para as mais diversas categorias. Então, como vocês podem ver, a gente vai da geladeira e micro-ondas até a fatiadora de fios e máquinas de lavar roupas, utensílios aí também para atender as mais diversas categorias. E aqui tem um pouco das nossas instalações, né? Então, temos as salas de preparação de amostras, que são os nossos laboratórios, né? Com todos aqueles equipamentos que eu falei ali antes. Ali está mais os equipamentos mais diferentes, né? Mas, assim, é óbvio que a gente tem balanços, analítica, semi-analítica e toda essa parte que é mais laboratório mesmo, temos também. Mas ali é só para vocês terem uma ideia de tudo que a gente tem aqui para preparo de amostras das mais diversas categorias, não só alimentos e bebidas também. É válido sempre pontuar isso. Temos essas cabines que a gente chama de cabines olfativas, que pode ser usada para banho em condição real, ou a gente pode simular banho blooming, né? Aquele vaporzinho do banho em Becker também. E essas cabines a gente usa tanto para avaliação de produtos de home, como de personal, como de home care também. Então, se tenho maus odores sintéticos que eu aplico no ambiente, venho com algum produto que é neutralizador de odor, para a gente ver como que está essa performance. Também podemos usar todas as estruturas que eu estou mostrando aqui, a gente pode usar tanto com avaliadores treinados quanto com o consumidor, tá? Essas cabines com pias e os espelhos para avaliação de produtos para cuidado, tanto para cabelo, quanto de maquiagem, quanto produtos de facial em geral, não só maquiagem. O nosso salão tem 8 lavatórios, temos sala de avaliação de brilho para cabelos, e é legal falar também que em toda essa estrutura que envolve água, né? Então, banho, sabonete, cabelo, etc., a gente tem a possibilidade de variar a dureza da água também, além de temperatura e vazão, né? Então, quando a gente construiu esse prédio, a gente já pensou nisso, que a gente precisaria da possibilidade, da flexibilidade de simular água de outros países, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando a gente viaja para o litoral de São Paulo, o sabonete ali no banho já enxágua diferente. Isso é por conta da dureza da água. Então, a gente tem essa possibilidade aqui de variar a dureza da água em toda a nossa instalação que a água impacta na performance do produto, né? Temos as cabines sensoriais com sistema de exaustão individual. Temos as nossas salas de espelho, one way, com as respectivas salas de observação também, que a gente consegue conduzir tanto treinamento de painel, quanto focus group aí com o consumidor. E é isso que eu tinha para passar aqui hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aí às perguntas e respostas. Tá vendo? Fê, você me ouve? Você me escuta, Fê? Sim, pessoal, estou ouvindo. A Yara travou, pessoal. Rapidinho, ela já está de volta, tá? Mas podem ir mandando as perguntinhas, que a gente já vai dando sequência nas respostas, tá? Só um minutinho.
Acho que a gente pode começar, então, com a pergunta da Dayana, que ela comentou que não achou os webinars no YouTube. Fê, você consegue nos ajudar com isso? Onde que ela pode achar os webinars passados? Sim, eu vou pegar os links aqui e passo para vocês. Obrigada. Oi, voltei. Você abre meu vídeo de novo, por favor? E habilita meu compartilhamento de tela. Mas, se quiser já ir vendo as demais perguntas, a gente já vai. Adicionado novamente. Combinado. Vou dar sequência, então, nas perguntas. Recebemos mais uma aqui. A partir de quantos testes ou sessões vale a pena fazer a formação de um painel, um protocolo específico de discriminativo quantitativo clássico? Só um minutinho que a gente já responde. Bom, desculpem novamente. Desculpa, mas pode repetir a pergunta? Eu travei aqui. Claro. A partir de quantos testes ou sessões vale a pena fazer a formação de um painel, ou seja, um protocolo específico de discriminativo quantitativo clássico? Na verdade, a partir de quantos testes ou sessões é uma pergunta um pouco difícil, porque tem que muito ponderar o que se tem, né, para investir em projetos. A gente já teve casos aqui, por exemplo, que mesmo para um projeto específico, o cliente optou por seguir pela metodologia clássica, por diretrizes globais da empresa, enfim. Mas é muito o que eu falei no começo, de tentar ponderar o uso desse painel, né? Se esse painel vai ser usado só para um projeto, independente da quantidade de amostras ou sessões, tem que se ponderar se vale a pena a formação de categoria. Também tem que ponderar aqui o que a gente espera do resultado da pesquisa, né? Se eu quero sustentação de claim, mesmo que seja um projeto único, né, que sei lá, nunca mais a gente vai usar esse protocolo que eu vou desenvolver hoje, a gente vai recomendar a metodologia clássica por conta dessa robustez na formação e etc., para ter mais segurança na sustentação de claim, né? Porque quando a gente está tratando de claims, aí já aumenta bastante o escopo de projeto, a tomada de decisão, etc. Então, é mais seguro a gente ir pela metodologia clássica para evitar questionamentos depois de concorrência, essas coisas. Então, tem muito, assim, uma receita, né? Quantos projetos eu fizer, até quanto vale a pena. É muito de ponderar uso, né, dos dados, uso dos resultados, também uso do painel. Então, acredito que, dependendo do que se vá tomar de decisão com esses resultados, não é necessário formar um painel do zero. Então, é muito por aí, eu acho, essa resposta. Não sei se eu fui clara, se eu não fui, podem perguntar de novo. Deixa eu ver mais perguntas. E aí você agora meio que já respondeu uma das perguntas, que era justamente sobre se o perfil livre tem a robustez necessária para um suporte de claim, né? Agora você já respondeu. Temos outra aqui também. Se a gente tem plano para lançar testes discriminativos rápidos na linha de sinapse, e qual?
Legal. Sim, temos plano. Na verdade, a ideia é crescer mais tanto o pacote de Sinapse quanto o pacote de Plural, com mais ferramentas que sejam rápidas e acionáveis, né? Um tempo curto de condução, com as mesmas características, né, que eu falei no começo. Iremos, sim, lançar mais ferramentas do Sinapse esse ano, mas eu não vou dar spoiler aqui ainda não. Mas iremos, sim, dentro do pacote aí de testes discriminativos, pretendemos, sim, já temos no nosso pipeline desenhado, a gente só segmenta esses lançamentos também para entre Plural, Sinapse, enfim. Mas já temos, sim, no nosso pipeline o plano de lançar um teste discriminativo dentro do Sinapse. Seguindo aqui, temos mais uma perguntinha. De acordo com sua experiência na prática com essas metodologias, qual a principal diferença que você consegue observar nos resultados quando a gente compara o livre adaptado com a análise descritiva clássica? Nos resultados em si, acho que a gente pode até voltar, não sei se é bem por aí a pergunta, tá? Mas a gente pode até voltar naquele slide que tem a comparação, né, entre as metodologias. Então, os resultados em si são muito próximos, né, muito parecidos. Como a gente viu ali na disposição no plano, a comparação entre a metodologia clássica com avaliadores super experientes ficou muito próxima ali das duas propostas que a gente fez, tanto com uma lista sugerida quanto com uma lista levantada do zero. Então, eu não sei se é por aí a pergunta, se eu entendi direito essa pergunta, se puder complementar um pouco mais. Então, as metodologias são bem comparáveis, né, em termos de resultado. E aí, como eu expliquei naquela tabelinha final, a gente só restringe um pouco o direcionamento do uso das ferramentas rápidas, né, pelas questões que eu falei da robustez do clássico, de alguns temas que, como sustentação de claim, que aí a gente recomenda mais um desenho mais robusto de projeto para minimizar questionamentos. Na sequência, quais são as aplicações de uma qualitativa em sensorial? Aplicações de uma qualitativa em sensorial. Esse também eu entendi a pergunta. A gente tem, hoje, dentro do nosso pacote de Sinapse, uma ferramenta que a gente mesclou as duas coisas, né? Tanto ferramentas que vêm aí da análise descritiva clássica, que é uma ferramenta usada com painel, e mesclando com a ferramenta qualitativa, que é o Plural Senso Quali. Essa ferramenta já foi lançada ano passado. Ela é basicamente a combinação dessas duas coisas, visando extrair, e aí é feita com o consumidor, tá? A gente faz com o consumidor heavy user da categoria, e a ideia da ferramenta é, dentro aí do mundo da pesquisa qualitativa, extrair dos consumidores, através das ferramentas de levantamento de atributos do painel sensorial, como que o consumidor descreve aqueles produtos, como que ele abre aqueles produtos em termos de atributo, como que ele avalia aqueles produtos e até classifica eles dentro de uma escala ali de comparação entre produtos. Para que essa ferramenta? A gente usa ela muito para, por exemplo, mapear nichos que ainda não são explorados. Então, por exemplo, se eu estou comparando o meu produto que já existe hoje com um produto que eu estou desenvolvendo agora, então um bench quanto um protótipo, pode ser que com essa ferramenta a gente identifique que nem o bench que existe hoje, que eu estou tentando atingir com o meu protótipo, atende o consumidor da maneira que ele espera. Então, nessa ferramenta eu enxergo aí, por exemplo, possíveis nichos que
que ainda não foram explorados, ou também é possível explorar da visão do consumidor, obviamente, mais qualitativamente, como que ele está comparando esses dois produtos, né? Se realmente o meu protótipo está atendendo às expectativas dele, tanto quanto o bench. Então, deixa eu ver se eu entendi, se é isso a resposta da pergunta. Se não for, por favor, mandem de novo, para a gente tentar explorar um pouco mais, mas acredito que é nessa linha. Tem mais, Maia, perguntas? Tem mais uma. Essa comparação entre análise descritiva clássica e métodos rápidos tem sido validada por outros trabalhos ou papers em congressos? Por outros trabalhos, sim. Nós já aplicamos essa ferramenta aqui em alguns projetos já, de clientes mesmo. Como que a gente pode também verificar robustez, né? A gente consegue avaliar pela discriminação das amostras, consenso entre as amostras. Esse paper que a gente fez para o Eurosense foi bem para realmente sedimentar aí para a gente, né? Comparando com uma metodologia clássica, mas sim, já usamos em outros projetos e a gente tem métricas, né, dentro da área de análise sensorial para medir como é que está o desempenho do painel frente a essa avaliação. E a gente encontrou resultados muito bons, mesmo com 7 de amostras grandes, e como a gente já teve em alguns projetos, né, mãe? De desvio padrão relativamente baixo, pensando que a gente está indo. É óbvio que se a gente comparar com uma categoria que os avaliadores foram ali exaustivamente treinados, horas de treinamento, passaram por calibração, né, que é o teste antes da prova, depois passaram por retreinamento, passaram por validação, espera-se que esse avaliador tenha e o grupo em si, né, tenha desvio padrão mais baixo. Mas a gente encontrou desvio padrão muito bom com essa metodologia, então essa é uma métrica. A gente conseguiu discriminação de amostra muito bom e assim muito bons também e assim muito alinhado no fim das contas quando a gente fez a apresentação desses resultados, muito alinhado ao que os clientes esperavam naquela oportunidade, em termos de conhecimento de amostras também. Então, sim, já temos, acredito que temos validação, né, suficiente para essas metodologias e acredito que essa comparação que a gente fez com o clássico, né, de dispor elas, a gente fez mais análises, né, mas aqui eu trouxe muito a análise do plano, porque fica mais ilustrativo, mas os dados são bem comparáveis, assim. Temos mais uma perguntinha aqui. Eu não estou falando o nome de ninguém porque está vendo tudo anônimo, tá? Quando se trata de análise do consumidor, vocês utilizam os assessores, né, no caso os avaliadores, ou abrem para consumidores voluntários? Ótima pergunta também. Quando se trata de estudo com o consumidor, aí a gente já faz recrutamentos específicos, né? Quando é teste que a gente espera respostas das pessoas como consumidores, a gente não pode usar os nossos avaliadores treinados, né? Que aí na pergunta foi chamado de assessores. A gente não pode usar o avaliador treinado para entregar respostas de consumidor. Então, todas as questões que se chama aí, né, popularmente de afetivas, então, gostei, não gostei, compraria, não compraria, eu não posso usar esse mundo de avaliador treinado, porque eles já foram consumidores comuns um dia, né? Mas uma vez que você vira um avaliador expert, muda a visão, né? A gente tem muito mais criticidade em relação aos produtos, a gente tem olhar muito mais diferente, então, do que um consumidor comum, né? Inclusive as técnicas, né, de abrir, esmiuçar a amostra, enfim. Então, não posso usar avaliadores. E aí, nos estudos com o consumidor, a gente faz recrutamentos específicos com base no perfil
de consumidor daquela categoria. E tudo isso é muito alinhado com os clientes. Então, a gente explora, por exemplo, a classe social que consome produto e idade, hábitos de consumo, que aí foge bem do desenho que a gente tem aqui dos avaliadores treinados, né? Posso considerar um avaliador treinado num teste de consumidor. Então, para os testes de consumidores, são recrutamentos específicos feitos projeto a projeto. Não posso pegar o mesmo grupo e sair usando aí para qualquer avaliação. Nessa pergunta, eu até lembrei do meu último webinar, que foi do Senso Latam, do ano passado, que a Sarah Jagger, em uma das últimas palestras ali do Congresso, fez exatamente essa consideração de fazer estudos com o consumidor com amostras de conveniência, né? O que é a amostra de conveniência? O que é a reflexão que a Sarah Jagger trouxe, né? Por exemplo, de usar alunos, né, de universidades como para fazer estudos com o consumidor, para ter resposta de consumidor. Será que realmente aqueles alunos representam a categoria de consumo daquele produto? Será que aquelas respostas, tudo bem, todo mundo é um consumidor, mas será que aquele perfil de aluno, né? Se a gente está aqui próximo da Unicamp, já pensou se a gente fizesse todos os nossos estudos com o consumidor usando a população só de estudantes da Unicamp? São respostas muito enviesadas, né? E eu achei muito, muito, muito interessante essa reflexão. Eu trouxe no webinar a reflexão que a Sarah Jagger fez no Senso Latam. E aí ela também sugeriu, né, do usar a internet para justamente sair dessas amostras de conveniência, né, que muitas vezes a gente vê aí pelo mercado utilizando para fazer estudo com o consumidor. Então, até agradeço aí essa pergunta. Foge um pouquinho do tema do webinar, mas é uma reflexão interessante que a gente precisa ter sempre isso em mente, sabe? Mais perguntas, Maia? Não, né? Não, por enquanto é isso. Mas, como dissemos no início, né? Se vocês lembrarem de alguma pergunta depois, podem mandar para a gente por e-mail. A Yara, você vai colocar aí na tela, né, Yara, o seu e-mail, e aí a gente responde depois, tá? Muito obrigada a todo mundo que participou. Esse é o meu e-mail, pessoal. Então, fiquem super à vontade. Está vendo minha tela ainda? Não? Parou? Fiquem super à vontade. É yara.brauna@lsglobal.com. Enfim, fiquem super à vontade. Obrigada. E fiquem de olho nas nossas redes, que a gente está sempre fazendo webinars muito interessantes por aí. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.